Muito boa noite, meus queridos alunos. Tudo bem com vocês, meus queridos alunos da EJA, etapa de número 5? Tudo bem com vocês, né, gente? Todo mundo tranquilo, favorável nessa sexta-feira maravilhosa, dia 28 de outubro, última sexta-feira do mês, galerinha. Vamos aproveitar bastante para aprender, para assistir aula de inglês, é claro, né, galerinha? Para a gente poder ficar 100% no que a gente vai estudar hoje. A gente estava tratando nos encontros anteriores de uma revisão no que se refere aos pronomes interrogativos. E aí hoje nós vamos trazer mais para perto da gente os pronomes relativos. Fazer aí essa virada de roupagem do que a gente trabalha na gramática como morfologia, trazendo agora para a sintaxe. Tudo bem, galera? E aí, hoje vamos tratar de pronomes relativos. Antes dos pronomes relativos, a gente vai revisar um pouquinho dos interrogativos que a gente viu aula passada, para que hoje, nos pronomes relativos, você só faça responder tudinho, sem nenhuma dúvida, só sucesso. Vamos lá, galerinha? Vem comigo, nosso encontro está começando. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal que nos acompanha em todas as plataformas que o canal Educação alcança. Sejam bem-vindos, pessoal, pelo IPTV, a galerinha que nos assiste pelo YouTube, quem está nos assistindo agora sincronamente, quem nos assiste também assincronamente, isto é, também nos assiste em momentos outros, sejam muito bem-vindos. A nossa aula aqui, galerinha, é para vocês. Eu sou o professor Adriano, você já me conhece, nossa aula de inglês está começando. E aí, galerinha, nosso foco do encontro de hoje é tratar de pronomes relativos, galera. Falar de pronome relativo é importantíssimo, porque entra lá naquele conteúdo de referenciação. Olha aí o quanto isso é legal, hein? Referenciação. Hoje, dia 28/10, esse mês aí de outubro que está chegando ao fim. Galerinha, nosso objeto do conhecimento, isto é, o nosso conteúdo é tratar dos pronomes relativos. Observando aí, observe só, a sua função dentro das frases, gente. Perceber qual é a função é importantíssimo. Se a função desse pronome relativo é de sujeito ou de objeto. Já vou logo dando a dica para vocês, olha só. Na sua frase, você sempre vai ter isso, ó. Sujeito, verbo e objeto. Sempre. Pronome relativo jamais vai se referir a verbo. Sempre ou a sujeito ou a objeto. Então, o seu pronome relativo vai ser referente a um deles dois. Beleza? Professor, e como é que cai em prova? Assim. O pronome relativo tal se refere a... E aí você vai me dizer. A quem ele se refere. Você é quem vai me dizer. Além de quem ele se refere, qual é a sua função dentro da frase? Função de objeto? Função de sujeito? É você quem vai me dizer. Professor, e quanto ao objetivo? Qual o objetivo da aula de hoje? Compreender e utilizar os pronomes relativos com destreza, ou seja, saber fazer. Isso é importantíssimo, né, galerinha? É o saber fazer, compreender e utilizar. Como é que esses pronomes relativos são utilizados em frases? Da teoria à prática, hoje a gente vai trabalhar basicamente com leitura, interpretação de texto e atividades. Vamos também responder questões. Não é isso, gente? E com isso, vamos que vamos. Olha só, vamos que vamos. Professor, e quanto à habilidade? Qual a habilidade da BNCC que contempla este conteúdo? É a habilidade número 17. Observe só. A habilidade de número 17 fala de empregar de modo inteligível, isto é, de maneira que a gente consiga entender, consiga compreender
os pronomes relativos. E aí, pessoal, falando em pronomes relativos, entenda who, which, that e whose. Eu ainda vou mostrar para vocês mais dois, o when e o where. Mas aqui é a base para construir períodos compostos. Períodos compostos por subordinação. Ih, professor, agora complicou aí o negócio. Períodos compostos, o que é isso? Gente, um período composto é quando você tem duas frases, duas orações e você as conecta. Ah, professor, então se eu tiver duas orações e eu vou conectar usando o quê? Pronomes relativos. Olha só, então você vai ter duas orações e você vai conectá-las, você vai uni-las através de um pronome relativo. Isso vai dar para a gente a nomenclatura de período composto. Olha só, período composto. Beleza? E aí, galerinha, a relação que você vai encontrar vai ser a relação de subordinação. A gente vai mostrar alguns exemplos para vocês, mas aqui é só mais a título de informação mesmo, tá? É um período composto por subordinação. Vamos então dar uma olhadinha mais de perto, porque é hora da revisão. Vamos revisar que a gente viu aula passada, olha só, os WH questions. Professor, quem são esses? Relembra aí pra gente. Esses aqui, olha só, esses aqui, eles são os pronomes interrogativos. Olha aí, ó. Pronomes interrogativos. Professor, e o que é que são esses pronomes interrogativos? Pronomes interrogativos, galerinha, são aquelas palavrinhas que vão fazer o comando da sua questão. Ah, professor, então quer dizer que vai aparecer aí a tua questão e uma palavra inicial vai guiar qual é a tua resposta, exatamente. Com o WH question, é ele que vai fazer o guia, é ele que vai te direcionar. Qual é a tua resposta? Dá uma olhadinha aí nos exemplos. Ó, você vai ter who, what, when, which, where, how e why. Perceba que cada um deles começa com WH. Por isso que em inglês, olha só, a gente chama eles também de WH questions. E, professor, esse how aqui não apareceu não, ó. É o único diferentão, é a única exceção, tá bom, gente? Only exception, a única exceção, tá? Vamos então rapidinho aqui pra gente fazer um remember. Olha só, vamos relembrar. Relembrar é viver. Olha só. O primeiro deles é o who. Esse who é o nosso quem. Olha só, professor, e quando eu perguntar quem, qual vai ser a minha resposta? Uma pessoa, né, galera? A resposta a esse quem vai ser uma pessoa. E aí é você que vai me dizer que pessoa é essa. Então, quem está aí com você assistindo a aula hoje? Quem é o professor favorito aqui do canal? Quem é que está com você no momento da resolução das questões? Quem se refere a pessoa. Não é isso, gente? Logo em seguida aparece o what. Este é o que ou qual. Beleza, galerinha? Que ou qual. Professor, esse que ou qual tá perguntando o que, gente? É sobre alguma informação. É uma informação direta que você vai dar para a pessoa. Então, qual é o melhor caminho? Qual é o seu primeiro idioma? Estou perguntando informação. Que língua? Você fala, eu falo português, eu falo inglês, eu falo espanhol, eu falo francês. Que língua você fala? Então você está falando aí, olha só, de uma informação que é possível ser dada. Beleza, gente? Então tá aí, esse é o what. O que ou o qual. Show de bola? Procurando então por uma informação. Logo em seguida nós temos o when. Olha só, esse when é o quando. Quando, professor? Exatamente. Se eu perguntar a você quando, a sua resposta vai trazer um tempo. Não é isso, gente?
Se eu perguntar a você, quando você estuda? Eu estudo à noite. Estou me referindo a tempo. Quando é o intervalo? Aí você ainda vai ainda mais específico ainda. Quando é o intervalo? O intervalo é às 8 horas. Quando? Você está falando de tempo, mais uma vez. Então perceba que esse quando não tem outra coisa. O que você vai precisar é de uma expressão temporal. Beleza, gente? Isso é importantíssimo que você perceba. Tanto o que a expressão traz, quanto a que ela está se referindo. Que informação está sendo pedida. Beleza, gente? Então fique ligado também a isso. Olha só. Professor, e depois do when, o que me apareceu agora foi o which. Belezinha. Gente, esse which se refere ao qual. Mas agora tem uma diferença dele em relação ao what. Olha só, esses dois, eles são diferentes. Qual é a diferença, gente? Esse qual, ele vai te dar opções. Ih, professor, opções? Como assim? Se eu te pergunto, qual o seu filme favorito? Então ele diminui a quantidade de possibilidades. Qual o seu filme favorito? Tá, meu filme favorito é um filme de terror. Ou não, meu filme favorito é um filme de comédia, um filme de ação. E aí, é claro, você vai dar opções para que a pessoa responda qual o seu favorito. Ok, gente? Qual? E aí, é claro, dando opções, você está falando de which. Belezinha, galera? Vou mostrar para vocês mais à frente como que esse which é desenvolvido. Olha só, nas nossas frases, utilizando-se de um pronome relativo, tá bom? Mas por hora é isso. Qual? Buscando opções. Beleza, gente? Show de bola? Professor, e a próxima? Nossa próxima palavra, nosso próximo WH é o where. Olha só, esse where se refere a onde. Onde ou aonde. Tudo bem, gente? Onde ou aonde. Então aí você vai conseguir percebê-lo também nesse sentido de lugar. E, professor, lugar, exatamente. Esse onde se refere a lugar. Sempre você perguntar where, onde, fale de lugar. Onde você mora? Onde você estuda? Onde você está nesse momento? Onde? Estou me referindo a localização. Estou me referindo a lugar. Beleza, gente? Esse é o nosso pronome interrogativo where. Onde? Logo em seguida eu vou ter o how. Olha só, esse how é o único que perdeu o W no meio do caminho. Olha só, perdeu o W. E aí, galera, esse how ele vai ser entendido a partir também de seus complementos. Mas por hora, você vai entender ele com a expressão como. E, professor, tá falando de comida, é? Não, gente, esse how não tá se referindo à comida. É o como no que se refere à maneira, o modo como alguma coisa acontece. Como assim o modo, professor? A maneira. Justamente. Se você, por exemplo, está assistindo a aula, como você prefere a aula? Mais devagar? Mais rápido, com mais exemplos, com mais teoria, fazendo mais leitura de textos? Como você prefere que a aula aconteça? Você consegue perceber? Quando eu pergunto esse como, eu estou falando da maneira, o modo como alguma coisa acontece. Beleza, gente? Maravilha. Professor, e o último deles? Qual é? O último deles é o why. Olha só, esse why é o nosso porquê. Lembrando que em português a gente vai ter 4 opções de porquê. Na língua portuguesa, nós vamos ter o porquê junto, com acento, junto, sem acento, separado, com acento e separado sem acento. Contudo, na língua inglesa, é um pouco mais fácil.
é um pouco mais tranquilo. Professor, por que que é mais fácil? Não tem 4 opções, não? Não. Você só vai ter 2 opções. Ah, professor, pois então facilitou e foi muito. Em língua inglesa, você vai ter o why, que é utilizado para fazer perguntas. Todos esses, né, são pronomes interrogativos. São relacionados a perguntas. Mas quando você vai responder o nosso porquê de resposta, esse é o because, tá bom, gente? Esse é o because. Olha só, esse é o porquê de resposta, tá bom? Seja afirmativo, seja negativo. É o nosso porquê de resposta, tá bem? Maravilha, galerinha. Show de bola? Pois muito bem. Vamos então, depois dessa revisão sobre os pronomes interrogativos, depois dessa revisão sobre os WH questions, para nossa prática. Olha só, aqui você percebe seis possibilidades de uso dos nossos pronomes interrogativos. O que é que eu gostaria que vocês fizessem? Eu gostaria que vocês relacionassem a definição que você tem, a definition, olha aí, ó, com o pronome interrogativo, com o WH adequado. É claro, colocando os números. Número 1, número 2, 3, 4, 5 ou 6. Eu vou fazer o primeiro deles e aí eu dou um tempinho para vocês responderem. Olha aí o primeiro deles, ó. Quando você está perguntando por informação a respeito de lugar, olha aí, ó, place, lugar, ou posição. Ah, professor, uma posição, um lugar. Aí a pergunta é óbvia. A pergunta vai ser onde? Olha aí, ó. Se eu estou falando de lugar, minha pergunta é onde? Show de bola. Qual dos pronomes interrogativos traz a noção de onde? O último deles, que está aqui em verde, em green. Olha só, esse é o nosso número 1. É o nosso where. Show de bola, galerinha. Maravilha, eu quero que vocês façam dessa mesma maneira, com os números 2, 3, 4, 5 e 6. E é claro, responde aí para mim, coloca no chat, que a gente vai conferir juntinhos depois do tempo. Vocês vão ter 3 minutinhos para responder essa atividade. Quando nós retornarmos do tempo, aí eu corrijo juntinho com vocês. Vamos lá, galerinha. 3 minutos na tela para vocês.
E aí, galera, como é que foi? Deu para responder direitinho? Foi fácil? Difícil? Mais ou menos? Como é que foi? Conta aí pra mim. Professor, foi mais ou menos. Ih, professor, eu tive dificuldade. Professor, tá tudo em inglês. Eu sei, mas a ideia não é essa. Que a gente consiga ler e interpretar em língua inglesa. Justamente. Galerinha, procura a palavra-chave, ó. Palavra-chave aqui do primeiro, número 1, você viu, ó, é lugar, posição. Então aí já matou a questão. E no número 2, o que é importante aí? O que é chave aí, gente? Ó, você está procurando por informação sobre personal people. Pessoa ou pessoas, singular ou plural. Gente, se eu estou falando de pessoa, aí, ó, pessoa, pronto, tá resolvido. Se eu estou me referindo a pessoa, não tem jeito, galera. A pergunta vai trazer o pronome interrogativo quem? E aí eu vou ligar o número 2. A qual dos pronomes? Professor, o número 2 aqui, ó, o who. Olha só, é o nosso who, é o nosso quem. Ele, é claro, se refere à pessoa. Quem é você? Quem é esta pessoa? Quem é seu professor? Quem é seu marido? Quem é sua esposa? Quem é? Quem? Tá aí, pessoa. Who. Número 3, asking for reason. Professor, o que é esse reason? Galerinha, reason, anota aí. Reason é razão, motivo. Ah, professor, então é o motivo de algo estar acontecendo. Se eu estou falando de motivo, de razão, é claro que a minha pergunta vai estar se referindo ao porquê, não é mesmo, galerinha? Por que você fez isso? Por qual motivo? Por qual razão? Por que você faltou a aula passada? Eu estou perguntando a razão, estou perguntando o motivo daquilo ter acontecido. Por quê? Beleza? Então nós vamos lembrar aí que o pronome interrogativo por quê é o nosso why. Olha aí, ó, esse aqui é o número 3. Olha só, why. Por quê? Show de bola, gente. Lembrando aí do seu parzinho, né? O because, que é o porquê de resposta. Eles só vão aparecer juntos, viu? Se eu perguntar usando o why, a resposta é com because. Não tem nem pra onde. Não tem nem jeito de ser outra coisa. E a número 4, galera, ó. Asking information about a thing or something. Professor, então é uma informação sobre uma coisa, sobre algo. Ah, professor, então se o foco agora é informação, então, olha só, não tem jeito. O que eu estou me referindo mesmo é ao que. Que ou qual. E aí a gente já viu, né? Esse aí é o nosso primeirinho aqui da lista em purple, em roxo. Olha só, é o nosso what. Esse aí é o nosso número 4. Belezinha, galera? Número 4. Só sobraram 2. Vamos lá pro number 5 e o number 6. Olha só. O number 5, o professor aqui é mole demais, ó. Informação acerca de quantidade ou qualidade. Ah, professor, então tá aí. Se for quantidade ou qualidade, eu estou perguntando como ou quanto. Olha só. E aí eu uso o how. Esse é o nosso número 5. Como ou quanto? How much? How many? Quantos estudantes estão aí assistindo a aula agora? Quantos? Você vai contar. Eu estou pedindo uma quantidade. E o como está falando aí sobre qualidade, como nós falamos mais cedo. Como ele está vestido? Ah, ele está com uma camisa laranja, ele está de óculos escuros, ele está de bermuda. Aí você consegue perceber, olha só, o como, a qualidade, como, a maneira, o modo com que alguma coisa acontece. Como alguém está se vestindo, como está o tempo hoje, olha só, a qualidade, se está nublado, se está chuvoso, se está ensolarado, se está fazendo calor. Estou perguntando sobre qualidades, ok? E aí o número 6 é óbvio já, né, gente? Ficou aí marcado já. É o único espaço que está faltando. Esse é o number 6. Olha aí, ó. Asking information about a day, month or year. Ah, professor, então aqui é mole demais. Dia, mês ou ano.
Então, eu estou me referindo a tempo, não é isso, galera? Estou me referindo a tempo. Obviamente, o meu pronome interrogativo vai ser o nosso pronome quando. Olha só, é o quando. Se referindo a tempo. E aí, é claro, nosso pronome interrogativo, when, já está marcado. Então, a sequência ficou essa. 4, 2, 5, 6, 3, 1. Essa é a nossa sequência de resposta. Maravilha! Galerinha, dá uma olhadinha mais de perto, porque agora a gente vai entrar no nosso conteúdo propriamente. Vamos falar, então, agora dos pronomes relativos. Ali, galera, foi a revisão. Por quê, professor? Porque os pronomes interrogativos são reaproveitados da morfologia para a sintaxe. Na morfologia, pronomes interrogativos. Na sintaxe, pronomes relativos. Então, professor, eu vou usar aqueles lá e mais alguns para falar de pronome relativo perfeitamente. O pronome relativo, exemplos, that, who, whom, which e whose. O pronome relativo é um pronome que, em um período composto, duas orações, ele vai se referir, ele vai retomar ao seu antecedente. Professor, ele vai se referir a alguém que vem depois? Nunca! Jamais! Ele só se refere a quem vem antes. Tudo bem, gente? Só se refere a quem vem antes, representando-o no início de uma nova oração. Olha o detalhe. Ele sempre concorda com quem vem antes, porque ele se refere a esse termo que vem antes. Então, se estiver no singular, pronome relativo vai estar no singular. Se estiver no plural, ele continua no plural e tudo mais. Por que, professor, que é importante saber disso? Porque a conjugação verbal seguinte pode ser determinada pelo pronome relativo. Então, você tem que estar ligado em quem é a referência. Tudo bem, gente? Você tem que estar ligado em quem é a referência. Show de bola? Professor, então explica melhor aí pra gente. Vou mostrar exemplos que aí fica mais fácil. Mas vamos lá. O uso, qual é o primeiro deles? Olha só, o primeiro deles é o nosso pronome relativo who. Professor, mais cedo a gente falou que esse who ele se refere a pessoas. Continua? Continua. Com o pronome relativo, ele também se refere a pessoas. Professor, e a função dele na frase? Lembra que a gente falou mais cedo? A gente falou que pode ser sujeito, pode ser verbo e pode ser objeto. Elimina verbo. Pronome relativo jamais será verbo. Pronome relativo ou é sujeito ou é objeto. Jamais será verbo. Professor, e aí? Esse who, ele pode ser sujeito? Pode. Ele pode ser verbo, ou melhor, pode ser objeto? Também. Então, galerinha, observa que quem vai determinar a função dele na frase, você pode observar o verbo. Essa é uma dica preciosa. Por que, professor, que eu tenho que observar o verbo? Porque o verbo marca, fica bem no meio entre o sujeito e o objeto. Ah, professor, quer dizer então que se eu identificar o verbo e eu perceber que o pronome relativo está atrás do verbo, olha lá no esquema, quem vem antes de verbo? Sujeito. Pronto. A função do seu pronome relativo é, então, a função de sujeito. Está resolvido. Professor, mas aqui eu consegui perceber que o meu pronome relativo veio foi depois. Veio foi depois do verbo. E agora, se ele veio depois do verbo, ele não pode ser sujeito. A sequência é essa. A sequência não vai mudar. Ele não vai poder ser, então, sujeito. Ele vai ser, então, objeto. Tudo bem, gente? Isso é importante que você perceba quem é o objeto e quem é o sujeito da sua frase. Percebendo, inclusive, a sua referência. Esse who não vai se referir a outra coisa. Esse who só se refere a pessoa. Ele não se refere a nenhuma outra coisa. Tudo bem, gente? Tranquilo e favorável? Maravilha. Esse who
pessoas, sujeito ou objeto. Vamos ver então? Olha só aqui um exemplo. The girl who rented the house is very smart. A garota que alugou a casa. Ah, essa garota é uma garota muito esperta. Maravilha. Perceba, primeiramente, cadê o who? Esse é o teu pronome relativo, meu querido aluno. Esse é o pronome relativo. Ele se refere a quem vem antes ou depois? Sempre quem vem antes. Quem foi que veio antes? A garota. Garota é pessoa? É, olha ela aí, ó, é pessoa. Professor, e a função? Qual é a função aqui? Observa que logo depois vem o verbo rent. Como é que eu sei que isso é verbo? Olha o ED, ó, marca de verbo no passado. Ela alugou a casa. Maravilha. Então, esse pronome relativo se refere a ela e tem a função de sujeito. Professor, como é que eu sei que tem a função de sujeito aqui? Como é? Olha o verbo. Olha o verbo. Se vem antes de verbo, então é porque a sua função é a função de sujeito. Tudo bem, gente? Podemos ir para o próximo pronome relativo? Olha o próximo. O próximo pronome relativo é bem parecido. Agora você vai ter que ter cuidado, porque ele é bem parecido. Ó, ele é o whom. Professor, whom? Com M agora no final? Justamente. Esse whom, você vai ter que ter cuidado com ele pela diferença que ele tem com o who. Qual é a diferença? Observe bem. A diferença é que ele vai continuar falando sobre pessoas, mas a sua função agora é apenas a função de objeto. E, professor, vai falar de pessoa com função objeto? É. E, professor, agora misturou. É objeto ou é pessoa? Misturou. Vamos pensar um pouquinho? Vamos pensar um pouquinho. Olha só. Se eu uso esse exemplo aqui para vocês, ó. I love you. Eita, exemplozinho massa. Tranquilo demais. Não tem dificuldade para ninguém perceber que aqui é sujeito, verbo e objeto, né? Show de bola. Sou o sujeito, sou eu. Qual é a ação? Qual é o verbo? Eu amo. Tá aí, ó. É o verbo amar. Professor, e eu amo. Quem ama, ama alguém. Quem ama, ama algo. Olha aí, ó. O meu objeto. Eu amo você. Olha só. Eu amo você. Então, professor, você é o objeto? É. É o objeto da minha frase. É o objeto do verbo amar. Gente, quando eu falo objeto, eu estou falando de complemento. Complemento verbal. Complemento desse verbo que é o verbo amar. Professor, mas aqui, ó, você não é objeto, não. Você é pessoa, você é gente. Tudo bem. Mas, além de ser pessoa, além de ser gente, esse you é o objeto. É o objeto do verbo amar, do verbo love. Então é aí que eu quero que vocês percebam a diferença. Ele vai se referir à pessoa e, ao mesmo tempo, vai ser o objeto da sua oração. É o objeto do verbo. É a função sintática de objeto. E o uso dele, professor, ele é usado de qualquer jeito? Não. Ele é usado de maneira muito formal. Tá bem, gente? De maneira muito formal. Ok? Tá aqui um exemplo, então. Aqui você tem que ter cuidado com esse exemplo. Por quê? Porque aqui você vai observar um verbo um pouco diferente do que eu mostrei mais cedo. E, professor, diferente como? Mostra aí pra gente, mostro. Aqui eu digo assim, ó. André is the person whom I bought the car. Aqui, professor, então eu observo que eu tenho o André, a pessoa de quem eu comprei o carro. Maravilha. Perceba que esse whom, olha só, é o teu pronome relativo, mole demais. E ele se refere a quem, professor? Antes ou depois? Sempre antes. Ele nunca vai se referir a quem veio depois, galera. Sempre a quem vem antes. Show de bola. Professor, eu vi aí que ele se refere a quem vem antes. E se eu observar bem, se eu perceber bem, olha só. Aqui eu encontro a the person, pessoa, e pessoa veio depois do verbo is, olha aí, ó. Se is é verbo, person é objeto. Tá aí, por isso que eu usei whom. Então, a função deste pronome relativo é a função de objeto. Objeto da minha oração. Objeto do verbo to be. Mas aí eu quero que você analise de uma outra maneira também.
Por quê? Porque o verbo principal aqui, galerinha, é o verbo comprar. Observa. O verbo bought, que é o verbo comprar, ele é conhecido como verbo bitransitivo. Bitransitivo, professor? O que é isso? Falei mais cedo para vocês que verbos possuem ou não, mas eles podem possuir complementos. O complemento do verbo é entendido como um objeto. Show de bola. Se você perceber que a sua frase possui a estrutura sujeito, verbo e objeto, você vai conseguir perceber uma coisa. Que aqui eu, sujeito. Comprei, verbo. Mas eu comprei, olha só, com 2 objetos. Ih, professor, 2 objetos? É, um objeto que eu vou chamar de objeto 1 e um objeto que eu vou chamar de objeto 2. Professor, tá meio complicado esse negócio. Explica pra gente. Explico. O objeto 1 é o que eu comprei. O que eu comprei? Eu comprei o carro. Tá aqui, ó. O carro é meu objeto número 1. Professor, e meu objeto número 2? Quem é meu objeto número 2? É o André. É a pessoa. Esse é o meu objeto número 2. Ah, professor, então agora eu entendi. É um verbo que é chamado bitransitivo, porque possui 2 transitividades verbais. Possui 2 objetos. Exatamente. Quem compra, compra alguma coisa de alguém. Então tá aí. Exemplo de verbo bitransitivo. Possui 2 objetos. Tudo bem? Professor, dá um outro exemplo para a gente. É claro, posso pensar no verbo enviar, por exemplo. Professor, quem envia, envia alguma coisa. Envia alguma coisa a alguém. Ah, professor, então eu enviei uma carta à minha esposa, por exemplo. Tá aí, ó. Eu sou o sujeito, enviar é o meu verbo. Quem envia, envia alguma coisa. Eu enviei uma carta, objeto número 1. E a alguém, enviei a minha esposa, objeto número 2. Beleza? Mais um exemplo aí de verbo bitransitivo. É importante observar, por quê? Porque eu tenho 2 possibilidades de objeto. Um objeto que vai ser direto e um objeto que vai ser indireto. Eu não vou me alongar nisso de objeto direto, de objeto indireto. Por quê? Porque nosso tempo está se esgotando na primeira aula. Lembra aí que a gente tem 2 aulas, tem 2 partes do nosso encontro. Mas o objeto direto, ele faz a ligação direta com o verbo. Ele não possui nenhuma preposição. Já o objeto indireto, esse não. Esse precisa de alguma coisa para poder chegar até o objeto. Ele vai fazer a ligação, então, indiretamente. Isto é, ele vai precisar do apoio de uma preposição. Galera, por que é que eu não quero falar muito sobre isso? Porque em inglês, essa noção vai cair assim por terra. Não vai ter a necessidade sempre de ter uma preposição. Tá aqui um exemplo, ó. Nem teve preposição, nem precisou ter uma preposição nesse exemplo aqui. E tá tudo bem. Mas você percebe quem é um objeto indireto. Se eu traduzir para o português, ele comprou algo de alguém. Olha o de a tua preposição. É ele quem está fazendo o papel de ligar o teu verbo ao teu objeto. Tá bem? Então, essa é a preposição que vai chamar, dar o nome para o teu objeto, de objeto indireto. Beleza, gente? Em inglês isso não acontece, por isso eu não estou tão me importando com isso, não. Vou deixar isso um pouco de lado, essa ideia de direto de indireto. São 2 objetos, objeto 1, objeto 2 está resolvido. Beleza? Vamos fazer então aquele intervalo, galerinha, aquele intervalo maroto. Vocês sabem, são só 3 minutinhos, rapidão, é só o tempo de beber um pouco d'água, esticar-se um pouquinho as costas e retornar para a segunda parte do nosso encontro, com mais exemplos sobre os pronomes relativos. Vejo vocês já já.